Olá, você vai assistir agora ao último episódio do programa Vida 3, onde nós conhecemos o casal Cláudio e Tatiana. Neste programa você vai ver como essa história acabou muito bem. Assista agora. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Como você já sabe, nós estamos aqui com o Cláudio e com a Tatiana mais uma semana para compartilhar o restante da sua vida, para você, telespectador, entender o que pode acontecer na sua vida se você deixar a terceira pessoa entrar e fazer parte da sua vida. Bom, como eu disse, eu senti falta da minha esposa e a gente começou a pensar em reconciliação. Só que eu também tinha que, se a gente se reconciliasse, se a gente voltasse ao nosso casamento para viver o que a gente vivia anteriormente, a gente novamente iria se separar. Foi então que um amigo meu, ele já tinha me falado desse curso de casados para sempre, de uma vez antes da gente se separar. E eu falei, não vou fazer esse curso. Tal, nessa época, de pronto, assim, falei, não vou fazer isso, por que casar? Eu tô querendo mais me separar, por que eu vou fazer curso de casados para sempre? Aí, dessa vez, ele voltou de novo e falou para mim do curso que ele tinha feito de casados para sempre, e foi quando eu comentei com a Tatiana. Só que dessa vez eu fiz diferente. Eu já fiz a nossa inscrição para o curso antes de consultá-la, e da outra vez ela queria fazer e eu não queria. E dessa vez eu falei, bom, nós vamos fazer, se a gente quer voltar ao nosso relacionamento, né, a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente na nossa vida, porque do jeito que estava não teria condição. Isso é verdade. Tati? O que nós estamos, assim, a esposa que eu sabia ser, eu já tinha sido. A mãe que eu podia ser, eu já tinha sido. Porque era como eu sabia conduzir aquela família, sabia conduzir aquele casamento. Então, fazer tudo de novo... Eu confesso que tinha uma certa apreensão sobre o momento. A gente estava num momento de retornar um casamento, tanto que a gente conversou muito antes de tomar essa decisão de retornar ao casamento. Eu conversei muito porque as crianças, principalmente, eles estavam vivendo uma situação já diferente e que para eles estava bom. Por que eles iam voltar de novo a viver daquele jeito, aquele campo de batalha, né? Digamos assim, ter que dividir de novo as coisas? E aí eu conversei com o Cláudio, ela conversou com o João Pedro, a gente foi tentando monitorar a situação para o retorno do casamento. E a gente foi fazendo isso aos poucos, e aí começamos a fazer o curso. E qual foi a impressão que vocês tiveram no decorrer do curso, Tatiana? Olha, a nossa vida mudou, acho que a partir do nosso primeiro dia que nós fizemos aquele curso. O primeiro princípio que nós aprendemos foi aliança. E nós percebemos que nós não tínhamos mais aliança nem como casal. Nós não tínhamos. Nem aliança de casamento nós usávamos mais, né? Então, isso tinha se perdido. A ligação que nós tínhamos um com o outro, o propósito de estarmos juntos, de lutarmos juntos pelo casamento, pela família, pelo trabalho, pela nossa vida, pela nossa felicidade, nós não tínhamos mais. Essa aliança tinha se perdido ao longo dos últimos anos da nossa vida. E ali a gente olhou um para o outro e falou, poxa, isso é importante, isso é sério, eu quero isso para a minha vida. Nós queremos isso para a vida da nossa família. E nós resolvemos que nós precisávamos ter essa aliança. E nós conhecemos uma terceira pessoa naquele dia. Nós entendemos a importância de estarmos em aliança um com o outro como casal e de estarmos em aliança com Deus. E a partir dali, a nossa vida começou a ser transformada. Como é que vocês perceberam essa transformação, né, que vocês começaram a experimentar no curso? Foi uma coisa de fora para dentro? Foi uma coisa de dentro para fora? Como é que aconteceu isso na cabeça de vocês, essa transformação que vocês estão falando? A mudança, ela realmente veio de dentro para fora. A partir do momento que a gente entendeu que eu tinha que mudar o meu jeito de ser e ela tinha que mudar o jeito de ser dela também. Porque eu não conseguiria, pelas minhas forças, pelas minhas atitudes, pelo que eu quisesse, mudar
a vida da Tatiana, mudar o jeito dela ser, o jeito dela me tratar e a mesma coisa. Por ela não conseguiria me mudar, mas eu sou a única pessoa que consigo mudar as minhas atitudes. E foi quando a gente entendeu que se a gente deixasse Deus fazer parte da nossa vida, as coisas se tornariam muito mais fáceis. E foi o que realmente aconteceu. Foi uma mudança do nosso interior, que a gente foi levando aos poucos e começou a trabalhar muito forte mesmo. Assim, eu senti uma presença muito, muito grande de Deus na minha vida. E que eu precisava muito da presença dele na minha vida. Porque até então eu não tinha um propósito, eu não tinha um padrão estabelecido de vida. Eu vivia a vida por viver, deixava a vida acontecer. E isso também passou a mudar na minha vida. Tatiana, qual foi essa impressão em relação a isso? Então, eu comecei a sentir principalmente nas minhas atitudes, porque eu sempre fui muito nervosa, eu sempre fui muito agitada, eu sempre fui, assim, quando eu queria uma coisa tinha que ser naquele momento. Né? Então, se eu queria que as crianças tomassem banho, tinha que ser naquele momento. E se não tomasse na hora que eu quisesse, eu gritava, eu xingava, eu brigava, eu punha de castigo. E eu comecei a perceber que eu não estava mais assim. Eu falava, nossa, o que está acontecendo? Né? E eu falei, poxa vida, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a ficar mais calma, eu comecei a olhar para a minha família diferente, eu comecei a olhar para a minha vida diferente. E falar, o que eu tenho feito até hoje que é bom? E o que eu fiz que levou a minha família a se desfazer também? Né? Não porque ele fazia, não porque as crianças faziam, mas o que eu podia fazer de diferente. Então eu senti que eu comecei a ter paz dentro da minha casa. Eu acho que essa foi a grande transformação, a paz. Que uma casa muito agitada, com muita gritaria, muita bagunça, muito estresse, e eu comecei a ter paz. E eu tinha paz desde a hora que eu acordava, e eu dormia em paz, e eu não dormia à noite, e eu comecei a dormir melhor, e eu falava, poxa, o que é isso que está vivendo dentro da minha casa? Da onde está vindo toda essa sensação? E eu comecei a entender que foi a partir do momento que Deus entrou dentro da minha família. É interessante você notar, telespectador, que o que nós estamos querendo lhe oferecer não é uma religião. Nós estamos querendo lhe oferecer algo pessoal, algo íntimo, algum relacionamento que você pode ter com o seu Deus, aquele que lhe criou. Assim como aconteceu com o Cláudio e com a Tatiana, é algo que vem de dentro para fora. Né? Na verdade, a essência de Deus ela está dentro de nós, mas nós temos que ter uma aliança com Ele, como foi aqui falado, para que Ele comece a mudar as nossas atitudes que são naturais. As nossas atitudes são sempre as mesmas. Se não houver realmente a ação de Deus, que é a terceira pessoa, para modificar o nosso caráter, nós sempre seremos da mesma forma. Mesmo que as pessoas mudem, mesmo que vocês tivessem mudado de casa, mudado de cônjuge, vocês seriam as mesmas pessoas, ou seja, os problemas seriam os mesmos. Então, a partir do momento que nós mudamos, a nossa índole ela é diferente e assim as pessoas à nossa volta, elas começam a sentir essa mudança de atitude que nós temos. Então, vocês comentaram, inclusive, que o ambiente da casa de vocês ficou diferente. E, pelo que vocês disseram, começou com vocês, depois passou para os filhos, é isso? Foi porque, assim, a partir do momento que você começa a enxergar a sua vida como ela está acontecendo e você começa a falar, poxa, isso não era bom dessa maneira, qual que é essa transformação? E você se comporta diferente, as pessoas que estão em volta começam a se transformadas também. Né? Então, o João Pedro, que era uma criança que, como eu disse no começo, que foi diagnosticado ele tinha uma doença chamada TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E ao longo desses anos, a gente já acreditava nessa doença e já declarava que isso acontecia mesmo. Ele fazia um tratamento muito caro, especialista, medicação. Se ele não tomar medicação, ele vai ficar muito agitado, ele tem que tomar o remédio. E a partir desse curso, quando nós começamos a ter essas mudanças na nossa vida, o João Pedro não tomou mais essa medicação. O João Pedro se transformou numa outra criança, né, numa outra pessoa. E o João Pedro já não tinha aquela agitação toda, aquela hiperatividade, não existia, né? Então você fala, foi
começou em nós, mas a gente começou a perceber a transformação na vida das crianças também, né, mãe? Sim. Inclusive, quando a gente fez o curso, que a gente foi fazendo as aulas, o que eu senti muito, o que me tocou muito, que a gente já tinha perdido a nossa família, a gente já tinha perdido o nosso relacionamento como marido e mulher, como filhos. E aí eu já não sentia aquela coisa assim, como que eu vou amar um filho que não é meu? Entendeu? Só que esse era um problema que eu tinha. E com os princípios bíblicos que a gente começou a aprender no curso, eu entendi que, claro que eu poderia mudar o meu sentimento, porque o João Pedro, sendo filho dela, ele vai ser meu filho. Eu tenho que ter como meu filho no coração, e a mesma coisa o Claudinho. A gente voltou a ter esse relacionamento, porque os nossos filhos, seja da maneira como a nossa família tenha começado, eles são as coisas mais importantes da nossa vida. São os presentes que Deus nos deu para completar a nossa família, a nossa vida. E eu entendi que se até José foi o criador de Jesus, foi pai de Jesus, por que eu não poderia ser, né, da mesma maneira? Não poderia ter esse amor pelo João Pedro como um filho meu, gerado por mim. E é o que eu comecei a sentir no meu coração. Comecei a sentir uma diferença no meu modo de tratar, no meu modo de entender o que era a minha família e o propósito que ele tinha que estar ali com a gente. Ou seja, então, aflorou em você um amor que você não tinha por ele. Simplesmente por aprender um pouco mais, né, da palavra de Deus. Nada mais do que isso. Né? Como você falou, a gente não pensava em religião. A gente queria Deus na nossa vida. Deus foi o que mais importou na nossa família, foi o que causou toda a diferença na nossa vida. Né? Totalmente modificado, restaurado. Em relação ao Claudinho, Tatiana, como é que era o seu comportamento com ele e como é que está hoje? Chegou uma fase que eu não fazia a mínima questão de tratá-lo como eu tratava antigamente, né? Então eu achava que ele não era meu filho e eu não tinha que fazer nada por ele. E a partir da nossa transformação, de tudo que nós passamos, dessa presença de Deus na nossa vida, nós entendemos que os filhos são nossos. Ele não é mais meu enteado. Eu falava, eu tenho um enteado. Não, eu tenho 3 filhos hoje. Eu tenho 3 filhos, eu tenho João Pedro, eu tenho Claudinho e tenho Sofia. Né? E o sentimento que eu tinha com relação a ele, que tinha se perdido, aquilo foi brotando de novo no meu coração. Aquele sentimento de amor, de proteção, de cuidar. Né? Então hoje os nossos filhos, eles vivem dentro de um ambiente de muito amor. O que nós temos hoje, o que eu tenho pelo Claudinho, é um amor que eu tenho pelo João Pedro e é o amor que eu tenho pela Sofia. Que eu sou capaz de fazer as mesmas coisas por cada um deles. Né? Que eu não vejo diferença. Hoje eu não consigo olhar para a vida dos meus filhos com diferença, para nenhum dos 3. O que nós percebemos nesse comentário da Tatiana é que são coisas que brotam em nossas vidas que não são nossos. Isso que nós gostaríamos de deixar bem claro para você, telespectador, porque isso não é nato da minha natureza, nem da natureza do Cláudio, nem da natureza da Tatiana. A nossa natureza, ela é egoísta, ela é egocêntrica, ela é voltada para eu e minhas necessidades e nunca para as necessidades do outro. O que faz essa mudança é exatamente o caráter de Deus em nossa vida. O caráter que começa a nascer a partir do momento que você se aliança com Ele, aí a natureza divina passa a fazer parte de você. E aí essas coisas que não são nossas, o amor do Cláudio por um enteado, o amor da Tatiana por um enteado, passam a ser coisas naturais, passam a ser coisas espontâneas que nós não precisamos ter uma cartilha, né? Como aprender a amar um enteado. Não é isso. Na verdade, as coisas brotam espontaneamente de dentro das nossas vidas. Nós gostaríamos de fazer agora um pequeno intervalo. Esteja conosco, que daqui a pouquinho nós voltamos para continuar essa história. Fique conosco. Até daqui a pouco.
Toledo Imóveis, sua mais nova opção para a realização do sonho da casa própria. Telefones 3962-3308 e 3953-8269. CEOF, Centro Especializado Odontológico Frige. Cuide do seu sorriso com especialistas. Telefone 3962-5747. Espaço Alfa e Ômega, o lugar certo para o seu curso e palestra. Ligue 3023-7343. Sigilo Moda Feminina, lojas no Vale Sul Shopping e no Jacareí Shopping. Fones 3939-3446 e 3961-3000. Matsor Corretora de Seguros. Telefone 3958-1280 ou pelo e-mail bmrenault@uol.com.br. Estamos de volta aqui com o programa Vida 3. Nós estamos falando aqui com o casal Cláudio e Tatiana, falando sobre o seu relacionamento. Eles estavam comentando sobre a questão da transformação de sentimentos que começou a acontecer depois que eles tiveram Deus como parceiro. Continuando o assunto então, o que vocês têm mais a considerar em relação a essa mudança de atitude que vocês começaram a ter em relação ao outro? Eu comecei a notar que, conforme a gente ia fazendo o curso, as aulas que a gente ia tendo, que a gente ia aprendendo, a gente procurava aplicar esses princípios de Deus na nossa vida, onde nós encontramos muito o perdão entre o casal, entre os nossos filhos, né, nossa família, o acordo na criação dos nossos filhos. Hoje a gente não decide nada se a gente não tiver um acordo sobre qualquer tipo de situação, seja a mais banal até a mais importante. A gente não toma nenhum tipo de decisão se não estiver de acordo, né? Porque isso era uma coisa que atrapalhava muito a nossa vida, né? Até as coisas que eu fazia sem acordo com ela, mesmo que não fossem de criação, essas coisas davam errado. Todas deram errado. Não teve uma que eu posso falar para você que deu certo. Ou seja, o acordo para a gente foi o principal. Né? E a partir do momento que a gente entrou em acordo, as crianças deixaram de ter conflito. Porque que acontecia? Eu decidi uma coisa, ele não estava em acordo comigo. Aí a gente brigava. E as crianças aproveitavam aquela situação. E agora não. Eu decidi, não adianta perguntar, vou perguntar para o meu pai, sou ir no meu... Não. Eles já sabem que a palavra de qualquer um dos dois vai ser a mesma. E o que um decidir, o outro vai estar em acordo. Então eles começaram a perceber que eu acho que os papéis nossos como marido e mulher, como pai e mãe, eles tinham outro valor. Né? Então eu não tenho um mais fraco e um mais forte agora, eles são uma coisa só. Né? Então as coisas, a gente começou a ter uma disciplina dentro de casa diferente, regras, né? Horário para dormir, algumas coisas que não tinha, cada um fazia o que queria. Eu vou assistir um programa de TV, eu vou assistir outro. Não, peraí, olha, vamos ficar juntos. Nós começamos a valorizar a presença um do outro. Que aquela distância que a gente queria viver, né, estar naquele momento da separação, agora não. Agora a gente tinha uma necessidade de estar junto um no outro, de colocar as crianças muito perto da gente, de viver essa situação juntos, né, Mar? Exato. A gente passou a aplicar todos esses ensinamentos que a gente aprendeu. Começamos a filtrar as coisas que entravam, que a gente permitia que entrassem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, seja por internet, seja por televisão. A gente começou a ter digamos assim, um relacionamento familiar. Tanto que a gente instituiu um dia na semana, que é o nosso dia da família. É o dia que eu saio mais cedo do trabalho, a Tatiana sai mais cedo, a gente dedica esse dia à nossa família, aos nossos filhos, seja a gente fazer um simples jantar com todo mundo ajudando, ou a gente assistir um filme, seja ou no cinema, ou na nossa televisão mesmo, num DVD que a gente alugue para estar a família ali. O importante era estar junto. A presença de todo mundo. O importante para nós hoje é ter a nossa família, os nossos filhos perto da gente, passando princípios, orientações que a gente sabe que vão fazer com que eles amadureçam, que eles cresçam
como pessoas boas, pessoas de princípios, honestas. E resgatando, né, assim, a alegria de estar em família, resgatando o prazer de estar junto, que se antes a gente não fazia questão, hoje a gente sabe que importância, como que os meus filhos vão olhar para uma coisa que eu falo e vão levar a sério se eles não tiverem um relacionamento comigo. Eu não me dou bem com meu pai, ou eu tenho algum tipo de conflito com meu pai, qualquer coisa que ele me fale não vai ter valor para mim. A partir do momento que a gente tem um relacionamento hoje com os nossos filhos, a gente sabe da importância de tudo que a gente fala, né? Então o que a gente fala vai ter um valor para a vida deles, e eles vão agregar isso, eles vão receber essa orientação diferente, eles vão receber aquilo que eles estão vivendo diferente. Eu acho que foram coisas, parecem coisas pequenas, mas que tiveram um grande valor na nossa vida. Em relação à Sofia, que você comentou que ela tinha um problema alimentar, né? Ela não se alimentava direito, de crescimento, como é que ela está hoje? Não, a Sofia está muito bem, assim, tá muito feliz, muito saudável, muito tranquila, uma criança que ela até traz muitos ensinamentos pra gente, né, de tudo que ela passou, de tudo que ela viveu ali, né, você fala, ela estava quietinha e estava somatizando uma porção de coisas. E hoje não, hoje ela faz esporte, sabe, se alimenta muito bem, come muito melhor, e você fala, o ambiente que ela vive hoje é diferente. Exatamente, é isso que eu ia comentar. Veja como o ambiente que você vive acaba influenciando em muito a sua maneira de viver e aquilo que você tem como saúde ou doença, né? Então, ainda mais se tratando de crianças, o ambiente familiar deve ser um ambiente saudável para que eles possam crescer emocionalmente, fisicamente saudáveis, né? Então é uma consideração importante, porque os nossos filhos são reflexos do nosso comportamento. Eles não, em absoluto, são alguma coisa por eles próprios, mas eles são alguma coisa que nós geramos na vida deles. E hoje você tem, então, o prazer de estar em casa, né, Cláudio? Hoje eu não vejo a hora de chegar na minha casa, né? Hoje eu reclamo de não ter mais tempo de poder estar em casa com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, né? Que é uma grande alegria. Hoje a minha família é minha vida, sabe? De uma maneira geral, tudo que Deus pôde tratar na minha vida, na vida da minha esposa, né? Na vida dos meus filhos, no que a gente tem de relacionamento. E a gente entende que nós somos o exemplo dentro de casa. Né? E como é que vocês encaram? Então, vocês falaram da pessoa de Deus. O que significa para vocês hoje Deus? Ele é... Nossa família não existiria, né? Não. Nossa família não... Por mais que a gente tivesse conhecido alguns princípios e não tivesse trazido Deus para a nossa vida, nosso casamento teria fracassado de novo, né? Eu acho que o sucesso do nosso casamento, o sucesso da nossa família hoje está baseado no nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele é diário, ele é constante, ele é uma ligação, é uma presença que eu não consigo enxergar a minha vida hoje de outra maneira, senão assim. E nós aprendemos que passando isso para os nossos filhos, eles também, com certeza, vão passar isso para as suas próximas gerações, né? Hoje a gente tem o hábito de agradecer a Deus pelas coisas que a gente tem na nossa vida, sejam pequenas coisas, né? Nós temos o hábito de agradecer o nosso alimento, que é farto, né? A gente não teria nada se não fosse Deus. A gente entende que hoje Deus proporciona tudo isso na nossa vida. E a nossa fidelidade, a fidelidade dele com a gente é uma coisa só. Então a gente entende que Deus hoje é a coisa mais importante na nossa vida. Porque se não fosse por Deus, a nossa família estaria desfeita. Porque só Deus para unir essa família novamente. Não teria outra pessoa que poderia reestruturar, restaurar o nosso casamento, o relacionamento, meu relacionamento com o João Pedro, o relacionamento dela com o Claudinho, porque pela minha força, pela força dela, a gente não conseguiria ter esse tipo de retorno, né? E ter isso bem nítido, né? Eu tenho isso muito no meu coração hoje, que é o relacionamento familiar, o relacionamento marido e mulher, o acordo que a gente tem que ter na criação dos nossos filhos, e eles
aprenderam a acatar isso também. Eles entendem que hoje a gente tem uma família, a gente tem regras, como a Tati falou, a gente tem coisas que a gente faz, né? E são coisas que a gente, com certeza, recebe muito mais retorno de Deus, porque não tenho, assim, eu não consigo explicar com palavras o que é Deus hoje na minha vida, porque eu acho que não tem como falar isso. É interessante você notar, caro telespectador, que a mudança aconteceu primeiro nos dois, não foi isso? A partir da mudança do Cláudio e a mudança da Tatiana é que as coisas começaram a acontecer em outras pessoas, né? E esse é o princípio que a gente quer passar para você também. Você tem que mudar. Se você não mudar suas atitudes, usando alguém que pode lhe ajudar, que no caso deles é o que eles estão dizendo aqui, é a pessoa de Jesus Cristo, aquele que realmente pode colocar em nós a índole que não é nossa, colocar em nós sentimentos e valores que não são nossos. A partir da nossa mudança, o nosso mundo começa a ficar diferente. Então, hoje nós podemos dizer que vocês acreditam no casamento de vocês e vocês são um casal feliz. Hoje ela vai ter que me aguentar até enquanto eu estiver aqui. Hoje nós sabemos que a alegria que nós temos, ela vem da presença de Deus na nossa vida, né? Se a gente hoje está onde está, se a nossa família está restaurada, se a nossa família está reconstruída, é porque realmente nós tomamos essa decisão. Foi a decisão mais acertada que nós tomamos na nossa vida, né? Então a alegria que eu tenho hoje é transbordante, assim. Como ela falou, né? A nossa própria família, a mãe dela, a minha mãe, quando vão em casa, assim, eles notam o ambiente, né? Uma paz diferente que não existia antes, né? A gente tem uma vida diferente, né? Com os nossos filhos. E o que eu posso dizer é que, assim, Deus na minha vida hoje é tudo que eu tenho de bom. Este é o propósito do programa Vida 3, trazer para você esses princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Temos certeza que você aprendeu muito com a experiência desse casal. Nós usaremos outras experiências aqui para que você também possa aprender com a experiência de outros casais. Traremos também princípios que vão fazer diferença na sua vida. Creia que se você realmente quiser uma vida melhor, é possível. Basta você entender o propósito de Deus na sua vida. Basta você aprender os princípios que eles aprenderam. Se você quiser entrar em contato conosco, se você quiser mandar uma mensagem, ou mandar uma informação, uma história, você pode entrar em contato conosco com um e-mail que está aí na sua tela, você pode mandar para nós a sua informação, o seu contato, que com certeza nós teremos prazer em fazer contato com você. Futuramente nós estaremos também falando sobre os cursos que nós oferecemos. Então você pode também participar desses cursos, fazer parte, assim como o Cláudio e a Tatiana fizeram. Esse curso não é um curso mágico, não é do dia para a noite que as coisas mudam, mas é uma coisa gradativa de um tratamento diário da sua personalidade, da sua índole em relação a tudo aquilo que você tem para mudar. Creia que Deus tem algo de melhor para você, basta você confiar, dar realmente um voto de confiança a Ele, que Ele com certeza fará diferença na sua vida como ser humano. Nós gostaríamos de agradecer a sua atenção, que você possa estar conosco nos próximos programas. Estaremos aqui novamente no programa Vida 3, trazendo mais princípios para a sua vida e para a felicidade do seu casamento. Obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima.